Revisando com História, oitavo ano, segundo bimestre. Gente, a ideia com essas aulas é justamente tentar aproximar vocês de alguns tópicos que a gente já falou em sala de aula, mas que a gente vai reafirmar no sentido de tentar revisar esse conteúdo. É. Então eu separei para vocês uma série de tópicos e a partir disso a gente vai tentar pensar o que é que esses tópicos eles podem nos ajudar a refletir sobre os contextos históricos que nós estudamos. Então, o primeiro contexto é a independência da América Espanhola, chapetones e crioulos. Então, quem são os chapetones e quem são os crioulos? O que isso tem a ver com a independência da América Espanhola? A primeira coisa que tem que se entender é que essa divisão chapetones e crioulos, ela está na base do processo de independência da América Espanhola. Né? Os chapetones eram todos aqueles que nasceram na Europa e que vieram para a América Espanhola, né, durante o processo de colonização. Eram essas pessoas que ocupavam os cargos públicos, que ocupavam os cargos de melhor posição social. Só que essas pessoas, quando chegaram aqui, elas tiveram filhos. Né? Esses filhos geralmente eram filhos de espanhóis com mulheres nativas, ou às vezes eram filhos legítimos de pai e mãe espanhol. Entretanto, eles não nasceram na metrópole, eles não nasceram na Espanha, eles nasceram na colônia espanhola. E o fato deles terem nascido na colônia espanhola retirava deles o benefício de poder, por exemplo, acessar esses cargos públicos. De poder ter prestígio social como seus pais tiveram. Então, é essa diferenciação social que vai fazer com que os crioulos comecem a questionar a organização da colonização. Eles vão começar a questionar a ideia deles não poderem fazer parte desses cargos públicos. Eles vão começar a questionar a ideia de que não havia um respeito em torno das suas pessoas simplesmente porque o seu local de nascimento eram as colônias. São eles que vão organizar os exércitos nacionais e que vão expulsar as forças militares coloniais dos territórios que eram da América Espanhola. Isso não acontece da mesma forma em todos os lugares. Né? Basta pensar que a quantidade de países que surgiram na América Espanhola. Né? Então, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, todos países de colonização espanhola que basicamente tiveram seus próprios processos de independência. Mas os crioulos eles vão ter um papel crucial na liderança desses momentos. Né? Então, são eles que vão liderar os processos de independência, assim como de construção dos exércitos nacionais. Vamos ao próximo tópico. Independência da América Espanhola, de novo, pan-americanismo. Gente, quando acontece o processo de independência da América Espanhola, vai se discutir a respeito de qual deveria ser a melhor forma de organização do território. Então, um cara chamado Simão Bolívar propunha a ideia de que o território ele continuasse unificado, né? Que em vez de vários países, você tivesse uma grande nação que representasse esses povos de colonização espanhola. Né? Isso era o pan-americanismo. A ideia de uma americanidade de todos, né? Inclusive ligando o próprio Brasil a esse contexto. Né? No pan-americanismo, toda a América Latina ela estaria integrada. Né? A outra visão era do José San Martín, né, que é a visão que ganhou. Né? Era uma visão muito baseada na ideia de que cada país deveria desenvolver seu próprio processo e sua própria organização. É essa a ideia que triunfou, inclusive porque até hoje a gente consegue ver a divisão desse território que o Bolívar propunha como unificado. Né? Então, o pan-americanismo ele surge nesse contexto. Né? É o pan-americanismo que, por exemplo, vai estimular o movimento do Mercosul, né? Que é, na verdade,
uma zona de livre comércio e trânsito de pessoas, né, na América Latina, que vai facilitar, né, o tráfego das pessoas entre esses vários países, né? Mas o que é que está na base dessa discussão? O pan-americanismo. Então, basicamente, o que a gente queria pensar era justamente essa ideia desse conceito. O próximo elemento a tratar é o pacto colonial. Gente, basicamente, o que é o pacto colonial? O pacto colonial é uma relação de monopólio comercial entre a metrópole e a colônia, né? A metrópole como sendo a terra, aquela localidade que explora, né? E a colônia como o espaço que é explorado, né? Enquanto que toda a riqueza da colônia pode ser utilizada pela metrópole, a colônia ela só pode adquirir produtos manufaturados, né? Ou seja, produtos fabricados, eles só podiam adquirir se fosse da metrópole. Então, no caso, um exemplo mais prático, né? No caso do Brasil, o Brasil era a colônia, né? Então, Portugal, que era a metrópole, podia vir aqui o tempo inteiro e retirar a riqueza que eles quisessem. Entretanto, se no Brasil fosse preciso, por exemplo, de ferramentas para o campo, como enxadas e pás, né, eles não podiam adquirir esses produtos de outras pessoas, né? Eles tinham que adquirir esses produtos da metrópole, né? No caso de Portugal, né? Esse pacto colonial basicamente vai ser o que vai ser questionado em todos os processos de independência, né? A ideia é que a nação que se pretende independente, né, ela quebre o pacto colonial e ela construa suas próprias relações com as outras nações sem necessariamente ter alguém que controle totalmente essas decisões, né? Então, próximo tópico, Inconfidência Mineira. Gente, a Inconfidência Mineira, assim como o processo de independência da América Espanhola, tá ligada a um momento que é o momento do questionamento do pacto colonial. Esse questionamento ele basicamente vem em alguns momentos ligados a uma ideia de nacionalidade ou muitas vezes ligadas às necessidades dos colonos, né? No caso da Inconfidência Mineira, ela está muito relacionada ao que foi a cobrança do quinto e da derrama na região das minas, né? Esses dois elementos que eu falei, o quinto e a derrama, eles são impostos, né, que são pagos pelos mineradores. O quinto corresponde à quinta parte de todo o ouro encontrado na colônia, enquanto que a derrama corresponderia à necessidade dos mineradores baterem determinadas metas, né? Só que na medida do tempo em que o ouro ia acabando, era impossível alcançar determinadas quantidades de ouro para pagar a coroa, né? Para pagar a metrópole. Então o que é que se fazia? A derrama era uma forma de ratear, de dividir os prejuízos entre todos os colonos, entre todos os colonos mineradores, para que a metrópole não levasse o prejuízo final. Então a Inconfidência Mineira basicamente é um movimento que vai questionar a derrama, além de fazer algumas exigências, como por exemplo uma república na região das Minas Gerais e a constituição de uma universidade na cidade de Vila Rica, né? Que era justamente uma ideia de tentar ascensão social, de tentar mudar de grupo social através da educação, né? Então, a Inconfidência Mineira é um desses movimentos que não tem origem popular. Ela basicamente foi constituída por intelectuais, por funcionários públicos, e são esses grupos que basicamente vão monopolizar os processos de decisão dentro da Inconfidência Mineira, né? Quando a Inconfidência ela termina, nem todo mundo vai sofrer as mesmas penalidades. Joaquim da Silveira Xavier, mais conhecido como Tiradentes, é uma dessas figuras que, por não ter tanto prestígio social, vai servir como bode expiatório da coroa portuguesa, né? Então ele vai ser enforcado em praça pública, depois esquartejado, justamente para se demonstrar
o que é que se faz com as pessoas que desafiam o rei. Embora aqueles grupos que eram mais favorecidos, eles tiveram outras penas. Eles, por exemplo, alguns deles foram degradados, né? O que é ser degradado? Foram mandados para outros lugares. Não perderam nenhum tipo de prestígio social, apenas saíram do Brasil e foram para outras regiões de colonização portuguesa. Independência do Brasil. A afirmação aí foi um processo, né? Então eu queria entender por que foi um processo. A primeira coisa é que a independência não acontece em 7 de setembro de 1822 apenas. Não é naquele dia só que o Dom Pedro ele levanta sua espada e diz a independência ou morte, e isso cria a independência do Brasil. Não foi assim. O processo de independência do Brasil ele começa com a chegada da família real em 1808, né? E a partir daí começa-se a se construir uma série de cargos públicos, né? Uma série de instituições como universidades, bancos, museus, escolas, que tinham o intuito de, ao mesmo tempo que empregar a família real que havia vindo de Portugal para o Brasil, né, servia também para educar os filhos desses grupos. Então, percebam só que a gente fala muito da independência em 1822, mas na verdade, a partir do momento em que o Brasil ele deixa de ser colônia e ele passa a se tornar Reino Unido de Portugal e Algarve, ele já era, de certa forma, começou a construir de certa forma uma ideia de independência, né? Porque a partir desse momento o Brasil passa a comercializar com uma série de outras nações, né? Vai haver, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas, né? No caso em questão, a abertura dos portos à Inglaterra. Os produtos ingleses vão começar a entrar no Brasil. Muitos grupos começam a enriquecer, inclusive com essa aproximação que se construiu em relação ao rei. Então você tem todo esse contexto de processo, né? Não acontece em um único dia a independência, mas ela vai se constituindo ao longo do tempo. Então, o nosso próximo slide fala assim: a família real no Brasil, transformações. Que transformações a família real trouxe ao Brasil? A primeira delas, que eu já meio que falei, foi a abertura dos portos às nações amigas. Então o Brasil passa a exercer comércio direto com a Inglaterra, que era uma aliada de Portugal. Para além disso, você tem a criação do Jardim Botânico, a criação do Banco do Brasil. Você vai ter a constituição de espaços de formação como universidades e escolas. Vai se criar, por exemplo, a faculdade de medicina e a faculdade de direito no Brasil. Então, essas transformações basicamente foram feitas para abrigar a família real, né? A gente está falando de um grupo de pelo menos 10 mil pessoas que atravessaram o oceano e vieram se instalar no Brasil. Então, é a partir dessas dimensões, é a partir dessas questões que a gente tem que pensar como a independência ela foi se constituindo enquanto processo. O próximo slide é uma chargezinha aí, e a discussão é a Constituição de 1824. Eu quero saber a respeito dos poderes. Gente, atualmente a nossa Constituição ela tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo cria as leis, executivo executa as leis, judiciário julga a partir das leis. Então, esses 3 poderes eles também estão presentes na Constituição de 1824. No entanto, havia um 4º poder, o poder moderador. Esse poder é um poder que foi criado diretamente para o imperador e ele tinha uma função basilar. A função dele era estar acima de todos os outros poderes. Então, sempre que tomava-se uma decisão que o imperador não concordava, o imperador tinha a opção de poder revogar, né, qualquer decisão. Então, isso é uma coisa que inclusive não vai agradar as pessoas que pensavam em uma independência para o Brasil.
porque pensava assim numa ideia em que haveria uma redistribuição dos poderes. E com o poder moderador, você tem uma redistribuição que é muito pequena, né? Que não vai atingir as necessidades que se colocavam nesse momento. A Brasil Império, a abdicação do trono por Dom Pedro I. Basicamente, esse momento é um momento que está vinculado ao descrédito que o Dom Pedro I ele acabou construindo ao longo de sua carreira como administrador do Brasil. A primeira delas é após ter herdado um reino que basicamente estava falido, porque o seu pai Dom João, quando retornou a Portugal, levou parte da sua riqueza, levou parte da riqueza que encontrava-se no Brasil. O Dom Pedro ele teve alguns problemas, né? Ele gastou muito dinheiro na tentativa de manter a província cisplatina, né, que viria a se tornar depois o Uruguai. Dom Pedro lutou para tentar manter esse território junto ao território brasileiro. Vai dar início a um movimento chamado Guerra Cisplatina. A perda desse conflito, né, juntamente com o gasto que ele executou das riquezas do Brasil na tentativa de manter o território, cria todo um descrédito na sua pessoa. Para além disso, ele já tinha construído uma série de outras crises, como por exemplo a crise do padroado. Dom Pedro passava a pressionar a igreja para que a igreja desse o poder a ele de escolher quem seriam os párocos, quem seriam os padres que iriam ocupar as igrejas do território brasileiro. A Igreja Católica vai se recusar a isso, inclusive vai manter uma posição de aversão a Dom Pedro I. O Brasil era extremamente católico, isso vai criando todo um cenário de desconforto social. O pior problema apareceu quando Dom João, ao falecer, liberou o trono português. E Dom Pedro I, sabiamente, envia a sua filha, que ainda era uma criança, para ocupar o trono português com a intenção de, em algum momento, ocupá-lo. Isso foi visto de uma forma muito ruim pela população. Parecia que aquele que tinha sido responsável pela proclamação da independência agora desejava retornar a Portugal e poderia utilizar-se desse poder para tornar o Brasil novamente uma colônia. Então, esse temor, isso tudo levou uma crítica às decisões, às atitudes do Dom Pedro I. Falar disso é importante porque acaba fazendo com que a gente perceba que o poder social, a pressão social também exerce poder sobre a dimensão do político, sobre a dimensão política. Então, as pessoas basicamente, ao terem essa posição, que é uma posição negativa em relação a Dom Pedro, vai fazer com que ele decida abdicar o trono e vá ocupar o trono português, deixando o seu espaço vago para o seu filho, que ainda era uma criança também, o Dom Pedro de Alcântara, que um dia se tornaria o Dom Pedro II.